Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia a todos. Hoje o nosso estudo será os vivos daqui e os vivos de lá. Mas antes de detalhar o nosso tema, nós vamos fazer a nossa prece inicial dos trabalhos. Divino amado Mestre Jesus, que levamos o pensamento em prece nesse instante, a te agradecer pela manhã que inicia. Senhor Jesus, te rogamos humildemente, em nome de Deus, médico de todos nós, que possa toda a humanidade ser abençoada nesse instante, que possam esses espíritos que retornam à pátria espiritual nesse momento serem acolhidos pelos companheiros espirituais, por essa equipe benfazeja, a fim de que possam despertar na nova vida de uma forma mais serena e mais tranquila. Também te rogamos, Jesus, confiança e paz às famílias que passam por esse instante, por essa transição mais difícil. Que nós possamos contar, Mestre amigo, neste dia, com a tua harmonia e com o teu amor, e em teu nome, Mestre. Em nome de Deus e toda a equipe espiritual de nossa casa de Maria de Madalena, que possamos dar início aos nossos estudos, desejando a todos muita paz. Bem, meus irmãos, nosso tema, como falei agora há pouco, os vivos daqui e os vivos de lá. Narra-se que o príncipe Siddhartha Gautama, certa vez, cercado por seus discípulos, fez a seguinte indagação: qual o oposto de morte? Os discípulos pensaram por alguns instantes e então responderam à unanimidade: Mestre, o oposto de morte é vida. E então o príncipe Siddhartha Gautama reflexionou por alguns instantes, voltou-se aos seus discípulos e disse: meus bem-amados, o oposto de morte é renascimento, porque vida sempre estamos nela, quer seja transitando no corpo físico, quer seja fora dele. Então essa narrativa é bem interessante porque já ilustra o que nós estamos aqui querendo dizer, que morte não existe. Então, quando um bem-amado nosso desencarna, significa que é o milagre da vida em outra dimensão. Vida aqui e vida lá, e por sinal a vida lá muito mais pungente, dizem os espíritos, do que na vida física. Lógico que nem todos temos esse mesmo grau de entendimento e de aceitação para esse momento, mas tem uma outra mensagem que li muito interessante, e ela narra assim: imagine que você esteja num porto vendo um navio distanciar-se. Você observa, e o navio vai seguindo o seu curso, vai seguindo o mar, vai seguindo, chega um momento em que em sua vista já não mais enxerga o navio. Mas se pergunta, ele deixou de ser navio por isso? No seu tamanho, na sua grandeza, na sua beleza? Não. E alguém do outro lado do mar
começa a ver o navio se aproximando e fica muito feliz, dizendo: ele está de volta. E assim somos nós espíritos, meus irmãos. Um dia deixamos a matéria e retornamos ao mundo espiritual. Mas não é porque não vislumbramos mais aquela pessoa querida que ela deixa de ser aquela pessoa. A nossa estudante de espiritismo, conferencista, dedicada a Sueli Caldas Schubert, num livro chamado Desobsessão, ela diz com muita propriedade: nós vivemos no mundo espiritual consoante vivemos aqui na matéria. E ela complementa dizendo assim: não é, entre aspas, o passe mágico da desencarnação que imediatamente muda as pessoas que fomos. Nós vamos continuar no mundo espiritual com a nossa mesmíssima personalidade, com as nossas virtudes e com os defeitos que ainda carregamos conosco. Essa é a nossa realidade. E lendo uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Franco por tantos anos, ela nos faz uma advertência muito importante de que todos nós, na humanidade, deveríamos colocar em nossas reflexões diárias, no seio de nossas famílias, esse tema da desencarnação. Uma grande maioria das pessoas sequer quer passar próximo a esse tema da morte, da desencarnação, porque acham, talvez, que isso não vai acontecer tão cedo. E por que nos adverte Joana de Ângeles nesse sentido? Para que o momento não só da nossa partida, como de alguém que amamos, seja um momento mais suave, que tenhamos um preparo maior para esse instante. Porque normalmente, embora nós saibamos do ciclo natural dos corpos orgânicos, e que já falei aqui nos nossos vídeos, está lá no túmulo de Kardec, o nosso ciclo é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Lembremos Jesus, que depois de morto e sepultado, no terceiro dia, na madrugada volta esplendoroso de luz e de beleza, olha para Maria Madalena e diz: minha irmã querida, eu estou vivo. Eu atesto, meus irmãos, da imortalidade da alma e, sobretudo, da vitória da vida sobre o que nós chamamos de morte. Então, o próprio Jesus nos traz o conceito da imortalidade da alma, tão bem trabalhado pelos espíritos amigos, que diariamente nos trazem essas orientações. É óbvio que quando alguém muito querido nosso retorna à pátria espiritual, depois de cumprida a sua missão na jornada terrena, nosso coração fica muito apertado. A saudade é legítima, não é? É muito natural. Mas o que nos diz também Joana de Ângeles? Que a oração luariza o nosso pensamento, nos acalma intimamente e nos coloca novamente no estado de paz espiritual. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é importantíssimo que nós percebamos o quanto Deus, que é soberanamente justo e bom, jamais nos abandona em nenhum instante, principalmente nesse, em que, estando no plano da matéria, nós nos despedimos de algum ente muito querido, que também, diga-se de passagem, feliz, retorna ao mundo espiritual.
porque sabe do seu dever cumprido, da missão que executou aqui no plano da matéria, e agora volta para sua verdadeira casa, que é o mundo espiritual, de onde um dia partiu e voltou ao mundo físico para ligar-se a um corpo físico e ensejar a nova jornada de progresso aqui no plano material. Então, na manhã de hoje, nós vamos também nos dedicar, após essa introdução ao nosso tema, algumas questões do Livro dos Espíritos, na sua parte segunda, que essa segunda parte do Livro dos Espíritos, ela tem o título Vida Espírita ou dos Espíritos. É a segunda parte inteira narrando essa maravilha de entendimento que nos trouxe a doutrina espírita sobre o que é a vida espiritual. E o nosso irmão Allan Kardec, a partir da questão 149, faz algumas indagações aos espíritos superiores a respeito desse momento de transição, no momento em que vamos deixando a pátria física e retornando à pátria espiritual. Então, na primeira questão, Kardec diz assim: em que se transforma a alma encarnada no instante de sua morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Veja que resposta importantíssima para nosso entendimento filosófico sobre a vida. Eles dizem isso a Kardec: retorna ao mundo dos espíritos em que havia deixado temporariamente. É o que falávamos agora há pouco. A nossa jornada material nada mais é do que uma breve passagem. Raciocinando na vida dos espíritos que nós somos, 70 e poucos anos na matéria, realmente, meus irmãos e minhas irmãs, é uma brevíssima passagem para a eternidade que temos daí para diante, como espírito que somos. E uma vez deixada a matéria, retornando ao mundo espiritual, conserva a alma a sua individualidade. Vamos lembrar o que dizia a Sueli Caldas Schubert, e eu falava agora há pouco. Voltando ao mundo espiritual, nós conservamos a nossa personalidade e principalmente a individualidade que somos, perfeitamente. E como é que o espírito identifica a sua individualidade? Falamos no vídeo segundo, quando tratamos do pensamento e companhias espirituais, nós falamos que o espírito encarnado, além do corpo físico, ele tem um agente intermediário que lhe serve de elo de ligação chamado perispírito. Uma vez devolvendo o nosso corpo físico à matéria, à natureza, segue com o espírito o seu perispírito, que é formado do fluido cósmico universal e é modelável pelo pensamento e pela vontade do próprio espírito. Então, quando nós deixamos a matéria, no fenômeno da desencarnação, e voltamos ao mundo espiritual, carregamos conosco o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Então, através dele, nós reconhecemos a nossa individualidade que somos, e é assim que muitas vezes nos apresentamos para os nossos entes queridos que ficaram aqui no plano material, na nossa retaguarda. Então Kardec questiona justamente isso. Em que se torna a alma no momento do seu desencarne? Volta a ser espírito liberto, de retorno à pátria espiritual e com o seu corpo perispiritual, que lhe dá a forma no mundo dos espíritos. Seguindo com os questionamentos, Kardec diz assim, na questão 154:
A separação da alma e do corpo é dolorosa. Os espíritos dizem: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte é um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Então veja que a espiritualidade trata esse tema com muita leveza e como deve ser, não é? O espírito, eu falava agora há pouco, se sente feliz por voltar para a sua casa. E olha o que os espíritos disseram a Kardec, justamente isso. Ele fica feliz por estar no fim do seu exílio. Então, por que nós que ficamos na matéria sentimos tão profundamente esse momento? É justamente porque criamos os nossos laços afetivos no seio de nossas famílias materiais. Nós voltamos a conviver com grandes amigos nossos do passado, pessoas que nos são muito afins, muito caras. E quando essas pessoas vêm na nossa frente, fazendo o papel de pais e mães, a nos acolher nessa nova experiência na romagem terrena, aí é que nos apegamos mesmo, não é? Porque esses pais, essas mães, amorosamente nos acolhem, nos dão nova oportunidade de recomeço e fazemos aí toda uma jornada de vínculos afetivos, de amor verdadeiro. E no momento em que esses pais, essas mães, esses entes mais queridos precisam retornar ao mundo espiritual, é natural que a gente fique aqui sofrendo um pouco e ainda um pouco insatisfeitos com essa distância temporária. Então, na hora da despedida, devemos dizer assim: até breve. Por quê? Porque aqueles que verdadeiramente se amam, dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, jamais se perderão. Mas seguindo aqui no nosso breve estudo, Kardec diz assim: como se opera a separação da alma e do corpo? Veja a resposta dos Espíritos. Os liames que a retiam, sendo rompidos, ela se desprende. Vamos tratar um pouquinho melhor essa questão. Dizem os espíritos que o perispírito está ligado ao corpo molécula a molécula. Então o perispírito, recebendo um impulso do espírito, lhe transmite diretamente a todo o corpo físico, tanto os impulsos positivos do espírito, dos bons pensamentos, do amor, da harmonia, do entendimento, como também os nossos impulsos menos felizes. Tudo isso chega até o nosso corpo físico, que nos serve generosamente de instrumento de progresso, enquanto aqui no mundo material. Então é natural que, pelo fenômeno da morte, da desencarnação, o espírito vá se desenfaixando da matéria passo a passo. Então, aos poucos, é que o nosso perispírito vai deixando o corpo físico e o espírito, então, vai se desprendendo até chegar ao momento do completo abandono da matéria física. E esse tempo é variável? É. Nos informam os espíritos que, a depender da evolução de cada um, esse desenfaixamento pode se dar em minutos, em horas, em semanas e até em meses. Então os espíritos também dizem assim, que quanto mais a alma encarnada se eleva pelo intelecto, pela moral, vivendo nos bons pensamentos e no bom entendimento com os seus semelhantes, desde a matéria já começa a se desprender gradualmente da sua vida física.
Então, no momento do seu desencarne, isso se dá quase que instantaneamente. Então, tudo fica subordinado ao grau de apego que temos ao mundo físico. E nós sabemos que nessa faixa em que ainda nos encontramos de provas e expiações, é natural que grande parte da humanidade ainda esteja tão presa às coisas da matéria e não se encontram devidamente preparadas para o momento do desencarne. Finalizando o nosso estudo da manhã de hoje, nós vamos para a questão 160, que é muito importante, muito confortante, e é uma questão que diz assim: Kardec aos espíritos superiores. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Veja a resposta dos espíritos: sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê o que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. Então, meus irmãos, veja que belíssima resposta dos espíritos, suavizando o nosso entendimento para o que nós chamamos de morte e a lagarta chama de borboleta. Um dia, entre aspas, ela morre no casulo e desperta como borboleta, alçando, batendo suas asas ao mundo espiritual. Assim também é a alma encarnada. Volta ao mundo dos espíritos em festa, e aqueles que lhe antecederam na grande viagem espiritual, com muita alegria, feito aquele além-mar que recebeu o navio que chega, lhe enche então de paz, de luz e de alegria nesse seu feliz retorno. Que essa mesma alegria luarize e envolva nossos corações, quando então estivermos dizendo a um querido nosso: até breve. Meus irmãos, que Deus nos ampare e nos ilumine e nos encha nesse instante de muita paz também. Fiquem com Deus e que nosso Senhor Jesus Cristo nos tranquilize e nos ilumine nesse momento que a humanidade vive. Muita paz.